Pesquisa eleitoral. Acaba de chegar, viu? Pesquisa Real Time Big Data com os cenários das eleições na perspectiva dos eleitores do Distrito Federal. A gente está falando aí de corrida presidencial. Vamos então com os números já em tela. Em destaque o primeiro turno, Lula aparece à frente com 36%, seguido por Flávio com 35%. É empate dentro da margem de erro entre Lula e Flávio Bolsonaro. Renan Santos soma 8%, assim como Ronaldo Caiado. Romeu Zema tem 1%, assim como Augusto Cury. Outros são 1%, 4% votariam em nulo ou branco, 6% não sabem ou não responderam. Vamos então para cenários de segundo turno. No eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro lidera com 44%, Lula soma 39%. Temos brancos e nulos com 9%, não sabe, não respondeu, são 8%. Levantamento também analisou a rejeição de voto dos eleitores do Distrito Federal. Lula é rejeitado por 48% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro por 40%, Ronaldo Caiado 30%, Renan Santos 29%. Na outra tela temos o nome do Rui Costa Pimenta, que tem índice de rejeição de 28%, Edmilson Costa 27%, Leonardo Avalanche e Romeu Zema têm 25% cada. 21% rejeitam Augusto Cury, 19% Wilson Grassi, 18% Hertes Dias, 17% Samara Martins. Clariana Barão também é rejeitada por 17%. 1% dizem que poderiam votar em todos, 2% não sabem ou não responderam. E temos também o recorte sobre a aprovação do governo Lula, 54% aprovam e 45% desaprovam. Não sabe, não responderam, são 1%. Temos também o cenário de disputa pelo governo do Distrito Federal. A atual governadora lidera um cenário de primeiro turno com 34%. José Roberto Arruda soma 22%, Leandro Graz 18%, Paula Belmonte 6%. Ricardo Capelli 5% dos votos, outros são 1%. 6% votariam em branco ou nulo e 8% não sabem ou não responderam. Temos então um cenário de segundo turno entre Celina e Arruda. Governadora mantém a liderança com 42%, José Roberto Arruda soma 30%, brancos nulos são 15%, não sabem, não responderam 13%. E temos também o olhar para a disputa pelo Senado. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro soma 25%, Leila do Vôlei 17%, empatada dentro da margem de erro com Bia Kicis e Érica Cocai, ambas com 15%. Sebastião Coelho soma 8%, Christian Viana 2%, Thiago Tarcis 1%, Zanata não pontuou. Guilherme Amorim também não pontuou. 8% votariam em branco ou nulo, 9% não sabem ou não responderam. Pesquisa Real Time Big Data que ouviu 1.600 eleitores do Distrito Federal entre os dias 14 e 18 de agosto. Margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%, levantamento realizado com recursos do próprio Instituto e que está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então analisar esses números com o Theo Cury, nosso analista por aqui. Vamos lá, Theo, começando com a disputa presidencial, um cenário bem apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro, em primeiro turno empatados dentro da margem de erro. E quando a gente olha aqui, para começarmos então, primeiro turno com esse empate dentro da margem de erro e quase numericamente, inclusive, esse empate. Em Lula com 36%, Flávio Bolsonaro com 35%. Quando a gente olha para um cenário de segundo turno, temos também o equilíbrio entre os dois polos aí dessa disputa eleitoral, mas aí com a vantagem do Flávio Bolsonaro, com 44% à frente. Eu estava aqui fazendo cálculo para ver se estava dentro da margem de erro, não é o caso. Flávio Bolsonaro vencendo no Distrito Federal, segundo esse levantamento, recorte de momento. E temos no Distrito Federal a atual governadora Celina Leão também abrindo uma grande vantagem. Então, como é que está essa articulação nesse momento de Celina Leão para garantir a sua recondução ao governo do Distrito Federal? Quais são os principais pontos levados para esse debate no Distrito Federal e o quanto que a liderança da Michele Bolsonaro nessa disputa pelo Senado pode influenciar nessas outras disputas por lá, tanto para governo quanto presidencial? Olha, a ideia é que eles caminhem juntos de certa forma. Para a Celina Leão, a grande dificuldade é a vinculação e
o fato de o BRB ter sido arrastado para a crise do Banco Master. O BRB, o Banco Regional de Brasília, fica sob a administração do governo do Distrito Federal. Aqui a gente tem os números de intenção de voto para governador no segundo turno. Celina Leão com 42%, José Roberto Arruda do PSD foi governador, 30%. Há uma questão jurídica também com relação à candidatura dele. A Celina Leão era vice-governadora do Ibanez Rocha. Ibanez Rocha, ao longo do governo, passou por uma série de desgastes, seja com o 8 de janeiro, foi afastado do cargo por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Depois de mais de 100 dias, retornou ao governo do DF, acabou não sendo processado, mas depois veio o caso do Banco Master, reuniões do Ibanez Rocha com o Daniel Vorcaro, na tentativa do Daniel Vorcaro de vender o Banco Master para o BRB, mesmo o Master estando na situação em que estava. Foram alguns dos desgastes que foram vividos pelo Ibanez Rocha durante o governo. Ele sai, ia ser candidato ao Senado pelo Distrito Federal, desiste em meio às investigações do caso Master, e o objetivo da Celina Leão nessa estratégia é tentar se afastar do ex-companheiro de chapa para justamente se viabilizar e conseguir carregar essa herança, esse espólio político do Ibanez Rocha, que foi eleito governador e foi reeleito juntamente na segunda rodada com a Celina Leão. Então, o principal desafio dela nesse momento é conseguir, de fato, se desvencilhar do caso do Banco Master, em especial por conta do episódio do BRB. E aí, com relação a Flávio Bolsonaro e Lula, Flávio com uma ligeira vantagem ainda acima da margem de erro. E aí um ponto importante é que Jair Bolsonaro venceu no estado, no Distrito Federal, em 2022, mais 58% dos votos válidos contra 41% de Lula. A tendência é que isso se mantenha.